Olá pessoal, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez no curso Solução, esse curso que tem grande índice de aprovação nos concursos públicos. Para quem não me conhece, para quem ainda não assistiu nossas aulas aqui, está me vendo pela primeira vez, muito prazer, professor Renato Romão, sou professor de Direito Administrativo e Constitucional aqui do curso Solução. Sou advogado, também sou professor em universidades da Grande São Paulo. Antes da gente começar a nossa matéria de hoje, eu vou passar o meu e-mail e o meu Twitter para vocês. Os canais de mais fácil acesso, onde você me encontra com mais facilidade que, caso tenha uma dúvida, uma questão, uma sugestão, um problema que você esteja tendo para a realização da tua prova ou alguma pergunta das questões que não forem abordadas na aula ou de outras questões relacionadas à nossa matéria, à sua prova de concurso, manda para mim, professor Renato Romão, @yahoo.com.br, no Twitter, @ReRomão, R-E-H, Romão. Esses são os canais, as formas mais fáceis para que você me encontre e que a gente consiga resolver os teus problemas, as suas dúvidas. Nós aqui do Solução estamos disponíveis sempre para resolver as suas dúvidas, para sermos a sua solução. Beleza, galera? Hoje nós vamos falar de uma matéria super importante, matéria que cai na tua prova, despenca na tua prova e que é fundamental para o exercício das tuas atividades como servidor público. Então, além de cair em prova, você precisa ter conhecimento da matéria para que você desempenhe muito bem e fielmente as suas atribuições como servidor público. Nós estamos falando das normas da Corregedoria Geral de Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O que são as normas da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo? São normativos, é um normativo grande, um tombo grande, de 1989, reformado em 2003, ou seja, em 1989, provimento 50, e depois de 2013, provimento 30, que regem todas as normatizações dos ofícios de justiça, sejam ofícios administrativos ou ofícios judiciais, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Para que serve um tombo de normatizações do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo? Para que serve o tombo das normas da Corregedoria de Justiça? São regramentos norteadores das atividades normativas daquele tribunal. Proposituras feitas pela Corregedoria aos ofícios de justiça para que sigam objetivando uma boa ética, eficiência e prestação do serviço jurisdicional. Esse é o texto que está no tombo 1 do provimento 30 de 2013. Por que provimento 30 de 2013 ou por que provimento 50 de 1989? Por quê? Porque antes o Tribunal de Justiça tinha esse provimento 50 que vigia até 2013, e a partir de 2013 houve uma reforma. O Tribunal de Justiça, vendo uma necessidade fiel de algum tempo, promulgou um novo provimento, que reformou o provimento anterior. Ou seja, ele é o provimento anterior com adaptações. Tanto que você vai ver questões que nós vamos falar aqui, questões pontuais, que não estavam no provimento anterior e que estão no atual provimento, que são questões modernas, são questões da modernidade, com uma preocupação que há no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em um ecossistema saudável, em reciclagem, para ser mais exato, em economia de custos. Isso não estava no provimento 89 e está no provimento 2013. Dessa forma, galera, se você tem manuais, se você tem livros, se você tem apostilas que são anteriores a 2013 e que tratem das normas, eu tenho uma sugestão para eles. Recicle.
Porque, além de reciclagem, eles não vão servir de nada. Porque a reforma realizada em 2013 mudou muita coisa que cai na tua prova. Mudou coisas sensíveis. Há impactos sensíveis do Tribunal de Justiça realizados no provimento de 2013 que não caíram em provas anteriores. Portanto, se você tem manuais até de outras empresas, por favor, não utilizem para esta prova, para este exame, porque eles não vão servir. Os resumos atualizados, principalmente os nossos, aqui do curso Solução, que são desenvolvidos em cima do nosso provimento, estão em conformidade com o provimento 30 de 2013, que é o provimento que vai cair na tua prova. Beleza? Dentro disso, dentro das normas do Tribunal de Justiça, há uma série de pontos, uma série de fatores que são preponderantes para o exercício da atividade do servidor público. As normas regem, dentro da sua junção pública, alguns princípios, alguns basilares, como a eticidade, a imparcialidade, a probidade, a transparência administrativa e processual, a qualidade e produtividade dos serviços prestados, a satisfação e o bom atendimento ao cidadão usuário, a celeridade processual, a acessibilidade e a responsabilidade social e ambiental, e a credibilidade. Como você pode ver, a acessibilidade, a responsabilidade social e ambiental, as questões de produtividade nos serviços prestados, são questões novas, são questões que não eram previstas no regramento anterior, no provimento 32 de 89. Então, por isso, necessidade de ter um material atualizado. Se você não tivesse material atualizado ou não fizesse curso aqui com a gente, você não conseguiria saber disso. Por quê? Porque há coisa nova no Tribunal de Justiça, gente. Então, atentos a isso. Todas essas questões, todos esses princípios são princípios elencados nas normas, no início das normas, nos artigos 1º, 2º, 3º e 4º, e que falam sobre eticidade, imparcialidade, probidade, transparência administrativa e processual, principalmente esse. São meandros que regem toda a normatização das normas da Corregedoria. Toda a norma da Corregedoria vai se basilar por estes princípios que são elencados nos seus artigos iniciais. Esses princípios que, após a promulgação do provimento 30, passaram a ser considerados importantes para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Beleza, gente? Bom, ofícios de justiça. São os locais onde são desempenhadas as atividades jurisdicionais. Os cartórios e varas. Cartórios e varas, então, são nada mais são, dentro da normatização dos ofícios de justiça, os locais onde as atividades jurisdicionais são prestadas. Só lá? Não. Há exceção dos oficiais de justiça que realizam os atos fora dos ofícios de justiça. Então não é só nos ofícios de justiça que os atos podem ocorrer. Não. Os ofícios de justiça são os atos onde acontecem em regra. Importante frisar isso porque isso já caiu numa prova. Não do teu concurso, mas caiu em prova de outro concurso perguntando sobre a tua formatação, sobre o teu regramento, sobre as normas do teu regramento. Então pode ser que a tua examinadora pegue essa questão e transfira para vocês. É importante que vocês saibam que as exceções também podem abranger a vocês. Beleza? Assim sendo, todos os serviços prestados fora da atividade jurisdicional, em regra pelos oficiais de justiça, são levados aos ofícios de justiça. Portanto, eles passam a ser realizados nos ofícios de justiça, dando-se em continuidade. Mas, em regra geral, são as varas e os cartórios que realizam os atos dos oficiais de justiça. Nas comarcas onde houverem mais de uma vara, a Corregedoria numerará em sequência ordinal a distribuição dos processos. E nas comarcas onde houver vara única, a vara única será responsável pela distribuição e partidoria desses processos. Nós temos uma questão importante aqui dentro do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Dentro das normas, haverá um local que recebe
as petições iniciais, ou seja, as petições e os despachos dos processos, melhor dizendo, dos processos que serão levados a julgamento, que serão autuados em processos. Nas varas únicas, não há cartório distribuidor. O cartório distribuidor é um apenso da vara única. Nos outros demais, nas outras comarcas grandes que não tem, o cartório é um local, uma lotação própria. O cartório é um local diverso das lotações de vara. Portanto, se na tua prova cair o cartório distribuidor pertence aos ofícios de justiça, só se for em varas únicas. Ele é um apenso. Se não, ele pertence a uma lotação específica, cartório distribuidor. Beleza? Entendeu? Maravilha. Não vai errar questão fácil na prova. Da parte administrativa, bom, as normas da corregedoria conseguem se dividir em duas. Questões administrativas que pertencem aos órgãos da administração e questões jurisdicionais. As questões jurisdicionais têm mais interesse aos partes, aos advogados, aos procuradores, aos promotores e também aos juízes. Mas existe uma parte administrativa que tem muito interesse em você, que é servidor público, que são as normas de correição, são as normas internas e administrativas procedimentais. Essas normas procedimentais são fundamentais para a administração da funcionalidade do fórum. Sem essas normas não tem como haver funcionalidade do fórum. E mais, as normas administrativas são objeto principiológico das visitas correcionais. O que são visitas correcionais? É quando uma comissão da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo vai a cada unidade uma vez por ano, ou seja, as correções são anuais, salvo exceções de ofício dados pelo desembargador corregedor, que, havendo alguma questão pormenor explicada, deixa de realizar correção em algum cartório, mas em regra geral, elas são anuais. A comissão vai, composta por juiz, coordenador de correição, ele vai e analisa várias coisas, tanto da área jurisdicional quanto da área administrativa. Dentro da área administrativa, há livros obrigatórios de registro de feitos que precisam estar em dia e em ordem, dentro da atividade, dentro do seu setor, dentro do local, dentro do serviço público, e que são os seguintes: registro de feitos administrativos. São registro de feitos. Feitos são processos, são atos administrativos, são realizações administrativas. Então, cada feito administrativo, cada questão administrativa é arquivada num livro. Esse livro tem que estar em dia, tem que estar documentado. Com cada ato, com cada folha certificada pelo escrevente, você escrevente vai certificar em folha, cada ato e guardar no livro. Há algumas comarcas que fazem desse livro livros digitais, mais atualmente. Mas o correto, o que tem sido amplamente usado, são os antigos livros guardados em estante, impresso em papel. Registro de portarias, ordens de serviços com índice. Cada portaria, o OS, ordem de serviço, emitida pelo Tribunal de Justiça dentro do ofício administrativo tem que ser guardado. Isso é livro obrigatório. Isso tem que estar em todo o ofício de justiça. Se o juiz corregedor chegar lá e não tiver esse ofício, esse livro, vai ter punição ao cartório. O cartório é obrigado a ter. Registro de decisões terminativas proferidas em feitos administrativos. Cada decisão proferida em feito administrativo tem que estar registrada nos livros administrativos. Cada decisão tomada em feito administrativo tem que estar guardada em algum documento. Tem que haver um registro disso. Protocolos de autos e papéis em geral. Os protocolos realizados no cartório distribuidor e de qualquer papel geral protocolado dentro do fórum precisa ter um arquivo. Isso é um livro de registro fundamental.
tombo com registro objetos de móveis pertencentes ao Estado existentes no edifício do fórum. Isso é realizado pelo Departamento de Patrimônio. Mas cada objeto que tem no fórum, desde o móvel, desde a cadeira, desde a mesa, até o copo, até as viaturas patrimoniadas, tem número de patrimônio, ou seja, um número único, onde o cadastro realizado é mandado ao tribunal, e aquele número é um patrimônio do Tribunal de Justiça, é um número de patrimônio. É um bem do Tribunal de Justiça, e esse bem precisa estar inventariado. Ele precisa estar guardado em algum lugar e ele precisa estar descrito com qualidade, com número de série, com ano de fabricação, lotação, local onde está guardado e a que se destina. Ele precisa estar muito bem conservado também. Aliás, todos os livros obrigatórios aqui precisam estar em condições legíveis. Não podem estar desgastados. Os livros desgastados também são objeto de correição e objeto de punição aos cartórios e aos ofícios. Beleza? Escrivães judiciais. Preciso dizer quem são os escrivães judiciais? São vocês. Futuros servidores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Meus alunos. Vocês serão servidores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Escrivães judiciais. E o que os escrivães judiciais fazem? O que são escrivães judiciais? São os responsáveis pelas atividades jurisdicionais que possibilitam a marcha processual. Ou seja, são vocês que dão a continuidade no impulso do processo. Vocês auxiliam. São servidores auxiliares da justiça. Importante frisar. Vocês exercem papel de atividade auxiliar de justiça. Vocês não são os juízes, vocês não são os membros do Ministério Público, não são os advogados, mas compõem a função de atividade jurisdicional. Vocês auxiliam. Aliás, eu sou advogado e costumo dizer que sem papel dos servidores públicos, sem o auxílio dos servidores públicos, não há devida prestação jurisdicional. Há uma importância naquilo que vocês fazem. Então, é muito relevante, é importantíssimo que vocês tenham isso em mente. A atividade jurisdicional que que vocês prestam não é um favor. Então, deve ser exercida em ambiente motivado, com trabalho motivado, não pode ser um ambiente ruim, chato, triste de se trabalhar, então tem que ser um ambiente bom. E o Tribunal de Justiça reconhece isso. Se ele reconhece isso e coloca isso nas normas, isso significa que você pode, servidor público, cobrar que o seu ambiente seja assim. Se você trabalha num lugar, ou vai trabalhar num lugar que o seu ambiente não seja motivado, que a tua chefia de serviço não te dê motivação para trabalhar, você pode cobrar e falar, ó, tá na norma, tá no provimento 30 de 2013. Pode cobrar, você tem esse direito. Melhorias do serviço público também é um direito dos escrivães judiciais. Então, que o serviço público seja melhorado a cada dia, com cada provimento, com cada situação, que ele se aperfeiçoe. É esse o objetivo principal das normas da corregedoria, que o serviço público seja contínuo e que ele se aperfeiçoe. Então você, servidor público, que aperfeiçoa o serviço público, está de parabéns. Você que vai entrar para aperfeiçoar o serviço público, para melhorar o serviço público, está mais de parabéns ainda. Você, nosso aluno aqui do Solução, que vai melhorar o serviço público, você é meu orgulho, você é meu exemplo. Porque é por você que o serviço público será feito de maneira qualitativa, de qualidade. Qualidade no atendimento das partes. Sejam os procuradores, sejam as partes propriamente ditas, sejam advogados, sejam as partes, sejam aqueles que não têm um conhecimento jurídico. Você vai ter. Dentro da sua atividade, você vai adquirir conhecimento jurídico. Então, qualidade naquele atendimento prestado dessa parte. A parte que não tem conhecimento, que não tem conhecimento jurídico. Muitas vezes tem conhecimento, mas não tem o conhecimento jurídico.
e aqueles também que não têm nenhum tipo de conhecimento, né? Também ter qualidade nesse atendimento, levar de maneira qualitativa esse atendimento. Desempenho das funções com assertividade, responsabilidade, imparcialidade, dinamismo e empatia. Eu colocaria aqui ética também, mas não está no estatuto, mas colocar ética também no desempenho das funções da atividade dos escrivães. Realizar a atividade com assertiva, com empatia, tratar com empatia não só o seu colega, não só o seu chefe, não só o seu juiz, não só o seu corregedor, mas também a todos dentro do ambiente da justiça, todos dentro do ambiente jurisdicional. Eu tenho certeza que você, meu aluno aqui do Solução, vai conseguir desempenhar a sua função fielmente porque você aprendeu, você sabe da matéria, você sabe que dentro das normas da corregedoria há uma previsão, há uma necessidade, há uma atenção especial a vários pontos que anteriormente não eram cobrados, mas agora são fundamentais. Importante dizer, gente, e isso é texto da lei. Texto de lei, não vou mentir para vocês, isso está escrito e estampado na lei e eu trago a vocês porque eu necessito que vocês reflitam e necessito que vocês estudem o texto da lei. Que os servidores de justiça darão atendimento prioritário, nota aí, prioritário, pessoas portadoras de deficiência, idosos, gestantes, lactantes e as pessoas acompanhadas de crianças de colo. Mediante garantia de lugar privilegiado em filas, distribuição de senha com numeração adequada ao atendimento preferencial, alocação de espaço para atendimento exclusivo no balcão, ou implementação de outro sistema que, observadas as peculiaridades existentes, assegure a prioridade. Quero dizer para vocês que essa questão ainda não caiu em prova. E que é uma questão que entrou na reforma porque estava no Estatuto da Pessoa com Deficiência e que entrou na reforma em 2013. Se vocês me permitem o excesso, eu tenho o sentimento de que algo vai cair com relação a isso nas suas provas, nas próximas provas. Talvez não nessa, talvez não na seguinte, mas nas próximas provas. Porque era algo que não estava no provimento anterior e que agora se encontra escrito. E que vem como caput de artigo. É dado uma importância muito grande para esse tipo de preferência. Portanto, gente, estudem um pouquinho disso. Parem um pouquinho, 10, 15 minutos, para estudar esses tópicos, que eu tenho certeza que é uma questão de prova, 2 questões de prova que você vai matar, sem dúvida alguma. Beleza? O artigo 33, nesse sentido, a gente já tinha falado de ponto. Nas normas da administração pública, no estatuto, melhor dizendo, na 10.261 de 68, aborda a questão de ponto. As normas também vêm a abordar. Em aulas anteriores, na questão de administrativo, nós já abordamos isso. E agora estamos abordando aqui nas normas. Por quê? Porque as normas também trazem. Você pode ver que há uma sequência. Direito administrativo fala lá na 10.261. E o artigo 33 das normas, 33 e 34, melhor dizendo, nas normas falam de faltas, de questão de ausência, de afastamento. Então você que é servidor, você que está prestando a prova, você pode ver que as questões são as mesmas. Então há uma possibilidade muito grande disso cair em prova. Há uma possibilidade de você ter essas questões facilmente na prova. Por quê? Porque elas se repetem. Não só nos tombos da administração das normas da corregedoria, mas como na Lei 10.261 de 68. Então, artigo 33 do tombo nosso de normas da corregedoria. Os servidores registrarão diariamente na entrada e saída o ponto biométrico. Importante dizer isso, biométrico. Entrou na reforma. Porque lá na lei de 68, o ponto era mecânico. Agora no tribunal só funciona ponto biométrico, não tem mais o ponto mecânico. Então se cair qual é a forma de ponto, você já sabe, o ponto é biométrico. Salvo exceções definidas pela presidência do Tribunal de Justiça e observadas a regulamentação pertinente. Ou seja, toda exceção tem que ser
aprovada, além, tem que ser passada para a diretoria de serviço e aprovada pela presidência do tribunal. Lá no Estatuto dos Servidores Civis a gente viu isso com clareza. Mas lá, a diferença é que lá no Estatuto dos Servidores Civis do Estado de São Paulo, nós vimos que os funcionários públicos faziam até 68, o ponto era de outra forma, agora é biométrico. E outra, não tem como fraudar esse ponto, hein? Esse ponto é mais difícil de fraudar. O ponto de 68 até conseguia, esse daqui é mais difícil. E faltas e ausências e afastamentos, de qualquer ordem, os servidores, o escrivão, o gestor da unidade ou seu substituto legal fará as regularizações pertinentes do ponto biométrico, consignando o motivo da falta ou sua natureza. Ou seja, se houver a falta, somente a sua chefia de serviço pode regulamentar. Você não pode ir lá e chegou atrasado e botar o dedinho. Você pode até pôr para registrar, mas não vai pegar a tua hora cheia. Você vai ter que seguir os regramentos que a gente já viu na 10.261. Se não viu, assista às aulas de administrativo do nosso curso e você vai conseguir ter a clareza disso. Uma norma mexe com a outra. As duas se misturam. Beleza, gente? Auxiliares não serventuários. São peritos, tradutores, intérpretes, administradores judiciais em falência, recuperações judiciais liquidantes, inventariantes dativos e outros auxiliares não funcionários da Justiça Estadual. Você é ser auxiliar da Justiça, serventuário da Justiça. Mas existem outros auxiliares da Justiça que compõem o serviço público, os serventuários de Justiça, que são os peritos, tradutores, intérpretes, administradores, todos aqueles que auxiliam o tribunal. É de quesito de nomeação, de livre nomeação dos magistrados, ou seja, os peritos do juízo são de livre nomeação, são nomeados dentro dos processos para desempenhar funções específicas, devem entregar currículo no prazo de 10 dias dentro do juízo e tem remuneração fixada por decisão do juiz dentro do âmbito, né, da Corregedoria Geral de Justiça. Ok. Dentro disso, nós vamos dar uma nossa questão de prova, para vocês verem como as questões de prova elas são texto legal. A questão que eu peguei hoje, a gente não falou dela, mas ela é texto. E eu peguei justamente para mostrar para vocês que precisa estudar o texto da lei. Com relação às atribuições de ofício de justiça, em geral, é correto afirmar que a inutilização ou incineração de processos de execuções fiscais só poderão ocorrer 6 meses em relação àqueles arquivados há mais de 6 meses em virtude de anistia, pagamento ou outro fato extintivo. B. Em cada comarca de terceira entrância, há 2 ofícios de distribuição judicial aos quais incumbem os serviços de distribuição civil e criminal, além de um terceiro ofício de arquivo geral. C. Em cada comarca de terceira entrância, há um ofício de distribuição ao qual incumbe o serviço de distribuição civil e criminal, além do arquivo geral. D. Nas comarcas em que há uma única vara ou em um único ofício de justiça, as atribuições dos serviços caberão aos ofícios de distribuição judicial da comarca de terceira entrância mais próxima. E a inutilização e incineração de processos de execução fiscal só poderá ocorrer em relação àqueles arquivados há mais de 10 meses, em virtude de anistia ou pagamento de outro qualquer fato extintivo. Nós abordamos questões que meandram a questão de prova de hoje. Mas a questão de prova de hoje está prevista no tombo das normas da Corregedoria. E se você prestou atenção, você vai conseguir identificar 2 pontos aqui que nós falamos em sala, como por exemplo, a alternativa B, em cada comarca de terceira entrância há 2 ofícios de distribuição judicial. Pode parar por aí. Eu falei que há um ofício de distribuição judicial que incumbem a distribuição dos processos, além do arquivo geral. Está errada essa questão. E tem outra. Nas comarcas em que há uma única vara de ofício de justiça, as atribuições de serviço de distribuição caberão aos ofícios de distribuição judicial da comarca de terceira entrância mais próxima. Não. Onde haverá vara única, a vara única distribui. É um apenso. Lembra que eu falei? Um apenso da vara única? Então, está errada essa questão também.
A inutilização e incineração de processo de execução fiscal só poderá ocorrer aqueles arquivados há mais de 10 meses. Não, em relação àqueles arquivados há mais de 5 anos. 5 anos arquivados é mandado incinerar ao Tribunal de Justiça, porque também já entrou em questão de prescrição, em virtude de anistia, seja qual for a questão. A alternativa A, só para a gente matar, a inutilização e incineração de processo de execução fiscal só poderá ocorrer em relação àqueles arquivados há mais 6 meses. Não, 5 anos, como eu tinha falado para vocês. Então a única que daria é a alternativa C. Em cada comarca de terceira instância há um ofício de distribuição judicial, ao qual incumbe o serviço de distribuição geral e criminal, além do arquivo. Beleza, galera? Qualquer dúvida, qualquer problema, qualquer sugestão, manda no meu e-mail, professorrenatoromão@yahoo.com.br. No meu Twitter, me segue, @reromão. Desejo a vocês bons estudos e até a próxima!